Fala galera, só na boa com vocês? Vou fazer um vídeo hoje a respeito de bateria para bike elétrica e moto elétrica, explicando como fazer a ligação, em série, em paralelo, o que isso significa, porque eu vi que teve bastante dúvida aí no vídeo de carga de bateria que eu fiz anteriormente. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, deixar o like aí e ativar a notificação do canal. E bora pro vídeo. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 3 baterias de chumbo ácido, né? Essas baterias são baterias de no break, que eu vou usar num projeto. Na verdade eu tenho uma quarta aqui que eu vou usar um sistema de 48 volts. Mas eu vou fazer um projeto de uma moto elétrica com 2 motores, eu vou usar essas baterias. Essas aqui, ó, são as minhas baterias da bike elétrica, 36 volts, que eu mostrei. Na verdade que vocês já viram os vídeos aí no canal, mas eu vou começar pelo básico então. Então vamos falar de tensão. O que é tensão? É o vulgo voltagem, né? O termo correto é tensão, que você vai falar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse módulo aqui, ó, cada bateria dessa aqui, ela tem 12 volts, né? Então, para fazer a leitura, eu vou colocar no modo de corrente contínua e vou ligar aqui, ó. Você pode ver, ó, tem 12 volts, 12 volts, 12 volts, certo? Aqui eu tenho 2 baterias 36 volts, certo? E elas já estão ligadas em paralelo aqui. Se eu medir a tensão aqui no cabo, ele vai me ler, ó. Vou sair da escala aqui, ó, tá 20 volts, por isso que não estou conseguindo. Vou para a escala de 200. Ele vai me ler ali, ó, 37,5, né? 36 volts, 37, porque ele está com carga. Então a carga máxima dela aqui é para trabalhar com 42 volts, então ela está um pouco descarregada. Então vamos falar de capacidade de carga, né? Então 12, 36, 24 é a tensão. E capacidade de carga, a gente sempre fala em ampere-hora, né? Então o que acontece? Cada módulo desse, uma capacidade de 36 volts ali nominal e 4.4 ampere-hora ou 4.400 miliampere-hora de capacidade de carga. Esse cara aqui, ele tem 12 volts e pela especificação ali do fabricante, ele tem 7 ampere-hora, esse módulo aqui, certo? Então vamos fazer uma comparação dos dois aqui. Nesse cara aqui, ó, eu tenho 36 volts, certo? A 4.4 ampere-hora, certo? Esse cara aqui, eu tenho 12 volts a 7 ampere-hora, beleza? E como que funciona isso aqui? Como que a gente vai considerar que se a gente vai ligar uma bateria em série e uma bateria em paralelo, né? Primeiro de tudo, quantos volts, né? Qual que é a tensão do teu sistema? Vamos considerar que eu vou usar esses conjuntos de bateria na minha bicicleta. A minha bicicleta, ela trabalha 36 volts, é a tensão de trabalho dela. Então, por exemplo assim, esse módulo aqui, ele já vem com 36 volts. Então esse módulo aqui tem 36 volts com essa capacidade de 4.4. Tá, mas eu quero usar essa bateria de chumbo ácido, mas ela só existe em 12 volts no mercado, né, para compra. Então o que eu vou fazer? Para eu chegar em 36 volts, vocês não concordam que com 3 baterias de 12 volts, eu teria como chegar nessa capacidade de 36? 3 vezes 12, 36. Tá, beleza. E como que eu ligo isso, né? Então vamos lá. Então vamos ver como que a gente liga esse negócio aqui. Eu vou ligar em série. O que é a ligação em série? A ligação em série, eu vou sempre ligar um positivo de uma bateria com o negativo da outra, na bateria, digamos, do meio ali. Ligar o positivo dela com o negativo da terceira bateria
E essa saída aqui, ó, que ficou aberta aqui, ó, e esse positivo e esse negativo da primeira bateria, se eu medir a tensão aqui, né? Se eu medir a tensão aqui, eu vou ler 12 mais 12 mais 12, eu vou ter 36 volts nesse caso. Então eu tenho, pegando o negativo aqui, né, o terra, vai entrar aqui, 12 volts, vai vir aqui 12 volts, 12 volts. Em série, as tensões, elas se somam. E em paralelo, como que funciona? Paralelo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar positivo com positivo com positivo. Vai dar uma saída aqui. Positivo. Negativo. Esse símbolo aqui, ó, na eletrônica, ele diz que eu estou pulando essa conexão. Então, essa linha aqui, ó, ela não bate nessa positiva. Então, eu estou como se fosse um fio separado aqui, né? Tá vindo o caminho aqui, ó, estou pulando, ligando negativo. Então, vou ligar positivo com positivo com positivo e negativo com negativo com negativo. Vai me dar duas saídas aqui, um positivo e negativo. No paralelo, o que eu tenho na saída é 12 volts. Aí você fala, mas o que acontece então? Em paralelo, o que acontece? Você não vai estar somando a tensão, você vai estar somando, né? Você vai estar aumentando a capacidade da bateria. Então, o que acontece? Se todas as baterias forem iguais, ó, no primeiro caso que eu tenho as tensões em série, o que eu vou ter? Eu vou ter 36 volts com uma capacidade de carga de 7 ampere-hora, certo? E no caso do paralelo, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma da capacidade. Então eu vou ter 12 volts com 7, com mais 7, com mais 7. Então vai ser 12 volts com 21 ampere-hora de capacidade. Então esse é o segredo aqui do sistema. Agora que eu vi, desculpe o suporte aqui. Mas esse é a grande diferença aqui do sistema em série e sistema paralelo. Então vamos mostrar isso na prática então. Eu peguei aqui alguns fios, né? Peguei alguns fios aqui, só vou fazer os cabos aqui rapidinho. Então uma dica primeiro é você saber a polaridade do teu sistema. O que é polaridade? Se é positivo ou negativo, né? Em termos simples, né? Então o teu multímetro ele sempre vai ter uma ponta positiva e uma negativa. Então, vermelho positivo, preto negativo. A gente usa isso como convenção, né? Então como que eu sei que isso aqui não está invertido? Se não tivesse nenhuma cor aqui, não tivesse nenhuma nomenclatura aqui, né? Ali tá o positivo e o negativo. Eu vou vir aqui e medir. Ponta positiva, vermelho, ponta negativa, preto. Se eu ligar aqui e me aparecer um número positivo, então eu estou com a polaridade correta. Então esse é positivo mesmo e esse aqui é o negativo. Se tivesse invertido, ó, se eu estivesse ligando errado, ele ia me aparecer negativo ali, ó. Então eu sei que estou com a polaridade invertida. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer em série, né? Então o que é o série? Eu estou com os fios aqui, ó. Eu já cortei uns mais curtinhos aqui para ligar um mais próximo do outro. Mas o que eu vou fazer, ó? Saída, entrada, digamos assim, né? Positivo, saída, entrada, negativo. Então eu vou ligar positivo com negativo, certo? Assim mesmo. Positivo com negativo, aqui, certo? Nunca encoste um positivo e negativo da mesma bateria, senão você vai fechar curto na bateria, vai sair faísca e pode queimar. Essa aqui é um pouco mais difícil queimar, mas essa aqui de lítio pode queimar, viu? Você pode queimar o BMS ou uma célula. Então o que acontece? Liguei as três em série. Se eu medir a tensão de saída aqui, ó, olha que interessante. 37,8. Então eu somei as três baterias.
Ah, que bruxaria é essa? Ó, se eu pegar e colocar aqui, ó, 12 volts. 12 volts, eu tô medindo ela isolada do sistema. Se eu medir as três em série, vai me dar 37 volts. Beleza? Então, beleza, ó. Negativo, devia ter usado outra cor, né? Mas, enfim, negativo com negativo com negativo, positivo com positivo com positivo. O que acontece agora se eu fizer a mesma medição que eu tinha feito anterior? Vou pegar esse terminal com o último terminal. Ó, o que aparece? 12,5. Por quê? Por causa disso aqui, ó, da nossa lei ali, ó. A gente tem ligações em paralelo de tensão, então as tensões se somam. A capacidade se soma. A tensão permanece a mesma, então vou ter, em paralelo, eu vou ter 12 volts, dependente do número de baterias. O que vai aumentar é a capacidade de carga. Então eu posso pegar, por exemplo, fazer a leitura aqui, com esse aqui, vai dar 12, se eu fizer esse com esse, vai dar 12 volts, entendeu? É a mesma coisa. Então vamos falar de recarga de bateria, que eu acho que é um dos pontos aí que o pessoal mais pediu, na verdade, ali para fazer esse vídeo. Então o que acontece? Esse cara aqui, eu tenho um carregador, deixa eu só isolar aqui para não... Esse aqui não pode queimar, esse aqui tem medo de queimar. Eu uso esse carregador aqui, é um carregador que eu comprei, então ele tem um output aí de 44 volts e 1.8 ampere, certo? Ele é suficiente para carregar essas duas baterias. Na verdade ele é para uma bateria, mas eu carregando duas em paralelo, o que ele vai fazer, ele vai demorar o dobro do tempo para carregar só. Mas essas baterias não demoram muito para carregar, não. Então de 4 horas aí de carga e você consegue ter uma carga completa. Então, esse aqui, ó, infelizmente não tem o que fazer. Se você tem uma bateria dessa, você precisa de um carregador específico para esse aqui. Agora, esse aqui, você tem algumas opções, certo? Como que funciona a carga de uma bateria, né? O ideal é você ter, por exemplo, assim, ó, se você tem uma bateria, nesse caso aqui, de 7 ampere-hora, 7 ampere-hora, que é a capacidade... Isso funciona para essa aqui, certo? Se você tem 7 ampere-hora, o ideal é você carregar ela sempre, uma carga lenta, com uma corrente de 10%. Ou seja, para essa bateria, uma corrente de 0,7 ampere. O que é isso? É a especificação de fabricante da bateria. É o ideal, certo? Nesse caso aqui, você poderia ligar elas em série e usar um carregador desse aqui. Mas como a corrente aqui é maior, ela vai dar uma carga mais rápida, a vida útil da tua bateria vai baixar um pouco. Então uma bateria, um jogo de bateria dessa aqui, normalmente ela demora de 10 a 12 horas para carregar. Lembrando, tensão 36 volts, você carrega essas aqui, se você for carregar também com um carregador desse, você usa sim 44 volts, você precisa de uma tensão maior para poder carregar. Então, por exemplo, assim, 12 volts você normalmente carrega ali mais ou menos 14, 24 volts você vai carregar ali 27, 36 volts ali mais ou menos 42 volts você carregaria essas baterias. Se você não conseguir um carregador desse aqui, você pode usar um carregador desse aqui, ó, que é o carregador de bateria automotiva comum. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, ele é um carregador 12 volts, você só consegue carregar 12 volts. Daí você tem duas opções, ou você carrega cada uma das baterias individualmente, ou você liga todas em paralelo, certo? Como eu expliquei anteriormente, liga todas em paralelo e ligaria, por exemplo, um positivo aqui, na saída de uma, e o negativo na entrada da outra bateria. Aí você estaria carregando como se fosse uma bateria 12 volts normal,
com uma capacidade maior lá, como eu falei, nesse caso 21 ampere. Ou carrega individualmente. Sugestão, não sei como você faz a ligação ali na tua bicicleta, na tua moto elétrica, sei lá, você não consegue talvez fazer ligação rápida ali, de mudar de série para paralelo e tudo mais, eu aconselho comprar um carregador com essa capacidade, mas lembrando disso que eu falei, se a corrente for muito alta, você vai danificar a bateria? Olha, pode ser que não, mas uma coisa te garante que você vai diminuir a vida dela. E essa aqui, ó, para fechar o vídeo, como eu liguei ela em paralelo, né? Então tá positivo com positivo, negativo com negativo. Para carregar, eu vou usar direto aqui, ó. Você tem que tomar cuidado só com a polaridade do teu carregador. Mas eu vou ligar direto, ó. Vou ligar direto lá o negativo com negativo, positivo com positivo. E vou ligar na tomada para carregar. É simples assim, não tem segredo na carga da bateria. E última dica aí, para fechar, uma dica adicional, é como que eu faço para ver a vida útil da bateria. Minha bateria está segurando carga, não está. Então o que acontece? Por exemplo, quando você trabalha com uma bateria dessa de lítio, a tensão nominal dela, passando moto, a tensão nominal dela é 36. E quando você carrega ela fica com uma tensão ali 40 volts mais ou menos. O teu mostrador lá de tensão do teu sistema, geralmente a bateria assim, quando você está com 100% carregado, certo? O que você vai ter? Você vai ter algo em torno de 40 volts, certo? E qual que é ali a orientação ali, como que normalmente se usa, né? Você usa até 80% da carga da tua bateria, certo? Desses 40 volts aqui. Esse é normalmente como os sistemas funcionam. Se você baixar de 80, você tem perigo de não queimar, mas você estaria mais ou menos que viciando a tua bateria. E você perde muito desempenho também no teu sistema. Então por isso que você trabalha mais ou menos com essa faixa aqui de 80% de carga máxima. A mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui. O problema é que se você baixar muito também da tensão, ele vai acontecer a mesma coisa desse aqui. Você vai diminuir a vida útil. Então cuidado com isso. Então quando você tem aqueles mostradores lá de bateria, por exemplo, né, da tua bicicleta, moto lá que fica verdinho, que assim. Então aqui, quando ele está 100%, provavelmente se o teu sistema for 36 volts, provavelmente ele vai estar nessa capacidade aqui de carga. Quando você começa a chegar no mínimo, aqui um risquinho de bateria, é que ele está mais ou menos chegando a 80% ali da carga da tua bateria. Então você tem que ficar atento ali, sempre nunca trabalhar abaixo dessa 75%, assim, 80% da tua bateria. Beleza? Espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem que eu faça outros vídeos para a série, eu faço. Que é um tema que eu gosto, que eu trabalho. E acompanha, porque no canal aí logo vai ter novidades. Eu vou estar montando uma moto elétrica, 100% elétrica, ali com 2 motores de 1500 watts, ligados em paralelo. E vamos ver, vai ficar legal aí. Nos próximos meses já começa o projeto aí. Então não esqueça de se inscrever, deixar o like e um abraço, galera.